Hello there and welcome back. Olá e bem-vindos de volta do Cascop TV. Eu sou Mônica Gibson. Nick Cook, Valerie e Sumo estão aqui no estúdio. Bem-vindos. Welcome to the studio. Now we're going to be talking about Nós vamos falar da relação entre a água, especialmente a água reciclada, e segurança. Nick, infelizmente 2014 está sendo um ano de tensões geopolíticas, conflitos, agitação. É usual e normal e há bastante cobertura sobre economia e riscos físicos que essa agitação provoca. Mas e o impacto na água? Você pode nos falar um pouco sobre isso? causes, but what about the impact on water? What can you tell us about this? Well, as you say, it's a sad fact that Como você disse, é triste ver que conflitos sobre água, mais uma vez, serão dominantes nas próximas décadas. As pressões, é claro, estão aí para quem quiser ver. A mudança climática é uma realidade, qualquer seja a sua causa, e a pressão no sistema de águas está aumentando. outlets of this pressure in conflicts such as those in A pressão está se tornando visível em conflitos como os do Iraque e Síria, que estão em andamento. Eles tendem a ser definidos como agitações políticas e sociais apoiadas por terroristas. Mas, na verdade, se você analisar mais profundamente, você verá que existem preocupações subjacentes sobre a água. and I think it's probably safe to say and again sad to say Eu acho que podemos dizer, e é triste dizer, que se as últimas 2 ou 3 décadas tiverem conflitos sobre o petróleo, eu acho que, a não ser que iniciativas sejam tomadas agora, rapidamente e com seriedade pela comunidade mundial, nós vamos ver cada vez mais conflitos baseados na escassez de água. conflicts based on water scarcity. Você mencionou iniciativas e diferentes tipos de projetos. Valerie, o que pode ser feito para compensar essas situações? Como esses problemas devem ser abordados? Like Nick was saying, the conflicts today are based Como o Nick estava dizendo, os conflitos hoje são baseados em falta de infraestrutura, em falta de investimentos em água, o que é um paradoxo porque se você investir, por exemplo, em água residual é uma fonte para energia, para polímeros, para água potável, para um monte de coisas diferentes, como, por exemplo, fertilizantes. Se você investe em água residual, você alivia a pressão no petróleo e em outros recursos. the oil on the other resources. The investment that have been done up to now in water are not only insufficient, but Os investimentos feitos em água até agora não são apenas insuficientes, mas também não são bem feitos. São investimentos grandes, como represas e, por exemplo, se há um ataque em uma represa, podem acontecer enchentes nas cidades. Então é muito perigoso. O que queremos fazer é valorizar a água residual, que todos possuem, e comercializá-la no sentido de que precisamos expandir a infraestrutura de água residual. É como a Revolução Verde, mas é uma revolução azul que resolve problemas de questões sociais, econômicas e de conflitos. Simultaneously for the social issues, for the economic issues, and also for the conflict issues. A blue revolution, I do like that. That's a good buzzword. Uma revolução azul, gostei disso, é uma boa expressão. Sobre as áreas de ruptura, Nick, principalmente talvez a América do Norte, pode ser uma área preocupante. Indo além, esses perigos, esses riscos são tão grandes, tão preocupantes que poderão ser considerados cisnes negros em 2016, 2018. Baseado em sua experiência, você poderia nos falar um pouco sobre esse assunto? About this from your experience, please. Well, one tends to think As pessoas tendem a pensar em escassez de água, particularmente em relação às cidades de países em desenvolvimento. E, na verdade, é predominantemente e altamente perigoso e uma causa potencial de grande instabilidade na América do Norte. in North America.
Take a city like Los Angeles, for example. A cidade de Los Angeles, por exemplo. In 1970. Los Angeles teve uma seca severa em 1977 e há previsões de que, se medidas adequadas não forem tomadas e implementadas para aliviar a situação de água em Los Angeles, a cidade vai continuar a ter secas severas a cada 6 a 8 anos. Como é possível uma área metropolitana importante de um país desenvolvido estar passando por esses problemas? Pelos mesmos motivos de outras cidades em todo o mundo. All over the world are experiencing them. A combination of climate change, Uma combinação de mudança climática, migração para as cidades, de não estarem fazendo o suficiente, como a Valerie estava falando, de utilizar recursos de água que já existem antes de passar para novas tecnologias, como dessalinização. A dessalinização é muito importante e será uma tecnologia de grande importância. Mas antes de chegarmos nesse ponto, nós temos que começar a tratar a água que ainda temos. the water that we have. Indeed, A água residual que pode ser utilizada está aí na nossa frente. Valerie, considerando isso, o que nós esperamos que aconteça no futuro? Quais serão os frutos do seu trabalho? hopefully take us. There are positive things like the ISO, the International Standard. Existem fatores positivos, como a ISO, a Organização Internacional para a Padronização, está construindo um padrão para a água residual tratada para irrigação, porque irrigação é necessária não apenas para commodities leves, como açúcar e algodão. É um ingrediente principal para pessoas e comunidades saudáveis. Communities. So yes, there are many good things. Existem muitas coisas positivas acontecendo, mas o que precisamos é de um instrumento comum acordado com todas as comunidades e países e que pode ser feito com rapidez. Se observarmos, o catalisador aqui na Suíça são os bancos, as comunidades de negócios, os investidores. It's the banks, the trading communities, the investors. Não é difícil dizer, eu quero ter um investimento seguro em imóveis, em commodities, em diferentes áreas, desde que eu tenha certeza que, pelo menos, em meus investimentos, haverá água residual coletada, tratada e redistribuída. Collected, treated, and then redistributed. Se nós analisarmos Israel, 87% da água utilizada vem de água residual. Na Espanha são 25%. A Singapura está comprando água residual da Malásia, então não é difícil. O que precisamos é organizar um modelo e ter certeza de que todos estão incluídos. Organize a model behind it and to make sure that nobody is left behind. Indeed. É algo que afeta todo mundo, poderíamos falar desse assunto por horas. Nick, Valerie, muito obrigada pela participação e por dividir seus conhecimentos conosco. Foi um prazer, obrigada. Thank you. Thank you. Obrigada. Okay, well that's all from Nick. Isso é tudo por agora, mas continuem ligados na Dukascope TV para mais entrevistas exclusivas. Até mais. Interviews. Goodbye for now.